Pai do Senhor para os irmãos, amém? Hoje nós iremos dar continuidade a essa revista, que é o Corpo de Cristo, né? Origem, natureza, vocação da igreja no mundo. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 2, que tem por título Imagens Bíblicas da Igreja, né? O texto áureo diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verdade prática: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, no verso 25 ao 32, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Nós vamos fazer uma leitura alternada, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que não têm a revista, pode acompanhar aqui a leitura em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar lendo um versículo, os irmãos leem o outro sucessivamente. 1 Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 32. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos voltar, vamos lá, vou iniciar de novo, eu leio, depois o irmão lê o próximo, vamos lá. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Primeira Pedro 2, verso 9 e 10. Vou ler o 9, os irmãos lêem o 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os irmãos. Vós em outro tempo não eres irmãos, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, amém. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os amados irmãos reunidos aqui nesta manhã, nessa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Nós sempre temos o costume de dizer que a escola dominical é a escola que você nunca se forma, né? Você permanece aluno até que você morra ou até que Jesus volte para buscar a igreja. Ou ele vem ou você vá, né? E uma coisa que é muito importante, às vezes as pessoas desprezam o ensino da escola bíblica dominical, mas aqui é onde está o alimento singular, o fundamento da nossa fé. É claro, é 1h30 que nós temos durante a semana, né? Mas basicamente aqui é onde nós aprendemos, juntamente com o culto de ensino, as bases da nossa fé e da nossa estrutura espiritual para que nós possamos permanecer na nossa jornada cristã. Então, que Deus possa abençoar os irmãos que nos antecedem, os irmãos que estão dando aula, os irmãos que estão à frente da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo possa vos cobrir com a sua proteção e a sua graça, porque nós sabemos que quem trabalha no departamento de ensino, quem está para poder ensinar a palavra, até conversando com a irmã, né? Nós sofremos muitas das vezes flechas, ataques espirituais, para que nós venhamos parar de ensinar a verdade, porque só existe uma coisa que liberta o homem da mentira: a verdade. Então, enquanto a palavra continuar sendo pregada, a palavra continuar sendo ensinada, a igreja sempre continuará
avançando. Então agradeço a oportunidade, né, de sendo participar aqui do corpo de professores, né, pela responsabilidade e também pelo desafio, né, porque querendo ou não a gente acaba, né, nos preparando até um pouco melhor, né, que você tem que estudar um pouco, e a gente nunca sabe tudo, nós sempre iremos aprender uma coisa nova com alguém. Engana-se quem pensa que sabe tudo, porque quem pensa que sabe tudo não sabe nada, né? Tem um filósofo que diz uma coisa que eu acho interessante, né? Eu sei que nada sei, né? Então é verdade, o cara é filósofo, mas ele fala uma verdade que serve para nós. Então que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Então, irmãos, quero agradecer também pela oração. Quinta-feira eu estava me sentindo um pouco mal, mas graças a Deus hoje já estou melhor. É a vida, né? A vida é assim, né? Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas orações. A lição de número 2, ela vai falar sobre imagens bíblicas da igreja. Como nesse trimestre nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, sobre a natureza da igreja, uma coisa que nós temos que entender é a funcionalidade da igreja, entender a igreja como ela é. Na semana passada nós tivemos uma aula aqui espetacular com o nosso querido irmão Nilson, né? Eu estava até falando com ele, né? Nelson, desculpa, irmão Nelson. Eu até falei com ele, né? Ele deu uma pincelada aqui bacana sobre a história da igreja. E eu falei com o irmão, falei com ele e com o nosso querido irmão, que era coordenador aqui da escola dominical. Eu falei, rapaz, se você perguntar muitas vezes 80% do pessoal que frequenta a igreja, as pessoas não conhecem a história da igreja, a história real, desde o início, né? Lá de Atos 2 até os dias atuais, o que passou, o que foi a Idade das Trevas, o que foi a Reforma Protestante. O irmão ele trouxe uma pincelada, aquilo deu uma relembrada boa, uma coisa que eu já havia estudado. E como é que você vai participar de uma instituição sem conhecê-la, né? Às vezes nós falamos assim, eu pertenço à igreja, mas o que é a igreja? Claro que a igreja somos nós. A igreja ela é feita por pessoas. Só que a igreja ela tem uma história, né? Hoje nós somos a igreja o quê? Militante. Mas existe a igreja militante, que é a igreja que está na terra lutando para poder chegar aonde nós devemos chegar, e também tem a igreja triunfante, que é o pessoal que já partiu para a eternidade, que já conseguiu, né, terminar a corrida, a jornada da vida, porque nós estamos aqui no estágio probatório. Então uma coisa que é importante, para que nós possamos ter uma base boa da nossa fé, primeiro, conhecer a Cristo, é a primeira coisa que nós devemos conhecer. Segundo, conhecer a igreja, né? Seus fundamentos, as suas doutrinas, a sua história, não é verdade? Eu acho que isso facilita muito dentro de um relacionamento. É que nem um casamento. Imagina você casar com uma pessoa que você não conhece a história dela, que é uma história obscura. Você não sabe do passado, não sabe o que aconteceu, não sabe das dificuldades, o que a pessoa fez para poder chegar até ali. Então o conhecimento, ele é libertador. Por isso que a escola bíblica ela é muito importante. E aqui a lição de número 2, eu achei interessante, porque ela traz algumas imagens bíblicas da igreja, né? Por que Jesus, ele usa imagens para tentar explicar a natureza da igreja? Na verdade, Jesus ele estava usando alguns símbolos, né? Algumas coisas que existiam na sua época, para tentar explicar de uma forma fácil, de uma forma que pudesse ser entendível, para a pessoa mais simples, para que ela pudesse entender um pouco do que representava o seu reino, né, e a sua vinda na terra. Os irmãos sabem por que Jesus ele falava por parábolas? Primeira coisa, é para poder revelar verdades importantes de formas simples. Segunda coisa, tinha parábolas que Jesus falava, né, que batia aquela dúvida, e isso aguçava a pessoa a ir até Jesus para poder perguntar o que aquilo significava. Sabe qual era a coisa mais importante que existia no ministério de Jesus? É que Jesus pegava as coisas difíceis e explicava de forma fácil. Os fariseus pegavam as coisas fáceis e tornavam difíceis de se entender. Então Jesus, ele falava por parábolas para tentar explicar coisas que pareciam ser difíceis, coisas que pareciam ser bicho de 7 cabeças, para poder facilitar o entendimento daqueles que queriam servi-lo. Uma coisa que eu acho interessante na história de Jesus, juntamente com os fariseus, é que Jesus falou assim, olha,
vocês não entram no reino dos céus e vocês impedem aqueles que querem entrar. Por quê? Eles dificultavam o entendimento, eles complicavam uma coisa que era fácil, e Jesus veio facilitar. É por isso que o Evangelho é simples. O Evangelho não tem invenções, o Evangelho não tem inovações. Nós pregamos o mesmo Evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás, os apóstolos pregaram o mesmo Evangelho, e nós hoje pregamos o Evangelho que todos eles pregaram até hoje, que foi o rudimento, né, do Evangelho que nós permanecemos até hoje. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão tentando criar a roda para o Evangelho, né? Uma vez eu fiz parte de um grupo de pregadores, eu estou apenas aqui fazendo uma pincelada para a gente entrar, né? Que os meninos que estavam começando na jornada, eles falavam assim: o que eu faço para poder pregar uma coisa inédita para a igreja? Eu falei: não faça nada, cara, porque se você for pregar uma coisa inédita, você vai pregar uma heresia. Você tem que pregar aquilo que Jesus pregou e ponto final, porque as pessoas estão preocupadas em surpreender o público que está ouvindo. E muitas vezes Deus está de braço cruzado no céu, olhando, falando: meu filho, não é nada disso. Você não pode tirar um tio, você não pode acrescentar nada. O que deve ser ensinado é aquilo que já foi selado na Bíblia, já foi fechado através do canão das Sagradas Escrituras, e é isso que deve permanecer. Você deve pregar a mensagem na sua simplicidade. E Jesus, ele usava imagens bíblicas. Para quê? Para facilitar o entendimento. É por isso que nós vamos estudar aqui. Por que ele chamava a igreja de rebanho? Por que ele chamava a igreja de santuário, santuário de Deus? Por que a igreja é tida como corpo de Cristo? Na verdade, tudo isso para poder nos ensinar e facilitar o nosso entendimento. Quer ver uma coisa que é usada na Bíblia para que nós possamos entender um pouco mais de Deus? Deus é um ser eterno, né? É um ser que é acessível através do mundo espiritual, através da oração e do relacionamento, só que ele é um ser que sempre existiu, né? Deus não tem início e não tem fim, ele sempre existiu. Então, como é que você vai entender Deus, né, de uma forma um pouco mais acessível na sua mente, de uma forma racional? Existe uma coisa na teologia chamada antropomorfismo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, que é o quê? Usar formas humanas em Deus. Um exemplo: a mão de Deus está estendida. Poxa, será que Deus tem uma mão como a minha? Uma mão física, uma mão? Nós sabemos que Deus é um ser espiritual. Mas quando a Bíblia, quando Deus permite, na Bíblia está escrito a mão de Deus, os pés de Deus, o coração de Deus, é para que nós possamos ter uma ideia do que realmente Deus está fazendo e o que está querendo revelar os nossos corações. Quando fala, a mão de Deus está estendida, o que você pensa? Ou é juízo ou é bênção. A boca do Senhor, o seu Deus vai falar alguma coisa, né? Ou seja, então usa figuras para tentar facilitar e entender o conhecimento. Exemplo, você vai no livro de Apocalipse, é o livro que tem mais figuras na Bíblia. Se você tentar interpretar o Apocalipse de forma literal, você vai se embananar todo. Por quê? Você tem que conhecer os símbolos, você tem que conhecer o que João estava tentando revelar naquela época com comparações para tentar explicar uma verdade espiritual. Então a Bíblia, ela tem muitas imagens, e a Bíblia, ela tem 3 tipos de linguagens. Que quais são? A literal, que é aquela que o que está dito, é aquela verdade. A figurada, e também existe a alegórica. Então eu preciso entender essas linguagens para que eu possa ter um conhecimento acessível e adequado, para que eu não venha criar heresias e que eu não venha acreditar em mentiras. Por isso que é importante a escola dominical, culto de ensino e um bom curso teológico. Às vezes eu não sei se os irmãos aqui, eu acredito que também já viveram essa fase. Eu, no início da minha trajetória, eu ouvia pastores dizer o seguinte: teologia é coisa do diabo. Alguém já ouviu falar isso aí na igreja? Teologia desvia o crente. Estudar teologia, o cara vai ficar frio, vai perder a unção, vai se desviar. Essa é a maior mentira. Na verdade, não é que as pessoas eram maldosas em dizer isso. Na verdade, era a ignorância. Era a ignorância. Ou seja, só que os tempos são outros. Hoje o conhecimento, ele está aberto a quem quiser. Por isso que é muito importante buscar o conhecimento, porém, buscar a fonte certa. Então, irmãos,
Jesus ele usava imagens bíblicas da igreja para tentar o quê? Facilitar o nosso entendimento. E aqui a introdução diz assim, deixa eu passar aqui, tá? Rapidamente. A introdução diz assim, aqui na revista, né? A igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens, por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento que descreve a função ou mostra de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, irmãos, como eu estava dizendo, as imagens, né, que são introduzidas por Jesus e pelos apóstolos é para poder facilitar o entendimento. Hoje em dia, às vezes você vê na internet as pessoas tentando pegar coisas, né, para tentar usar como uma alegoria, como uma figura para tentar representar a igreja. E muitas vezes acaba causando problemas e gerando confusão espiritual e teológica na mente das pessoas. Por isso que é importante que quem ensina, quem fala e até quem está sentado aprendendo, é necessário buscar o quê? Uma linguagem bíblica, uma linguagem adequada, para que nós não venhamos a ter desvios, né, acerca do conhecimento. Imagens que descrevem um relacionamento. Exemplo, a igreja, ela tem um relacionamento com o seu Senhor. A igreja, ela foi criada por Cristo. A igreja, ela foi inaugurada oficialmente, né, no dia de Pentecostes, que foi a inauguração, que a faixa foi tirada. Porém, quando Jesus ressuscitou e soprou o Espírito, ali naquele verdade, até foi dito pelo nosso irmão na semana passada, ali já estava trazendo o quê? Um entendimento para a mente deles. Eles começaram a entender o plano de Cristo sobre a face da terra, a sua vinda, o seu nascimento de virgem, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição. Então o que acontece? Não existe igreja sem relacionamento. Então Jesus, ele dá alguns símbolos, algumas imagens, assim como os apóstolos, para tentar o quê? Aproximar, para que nós possamos entender como é o relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre Cristo e a sua igreja. E ele usa alguns símbolos naturais, afetos que nós usamos no dia a dia. Exemplo, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei sobre a questão do nascimento de um filho, né? É uma coisa que não está aqui na lição, mas eu peguei e tentei exemplificar para um amigo meu. Eu falei, qual foi a sensação que você teve quando o seu filho nasceu? Ele foi pai pela primeira vez e falou, cara, é um amor inexplicável, é um amor que não tem como entender. Eu falei com ele, quando nós temos um filho, nós entendemos um pouquinho mais do amor de Deus para as nossas vidas. Ou seja, claro, de uma forma pequena, de uma forma superficial. Por mais que o amor de um pai para um filho seja uma coisa inexplicável, o amor de Deus para as nossas vidas é muito maior do que isso. Mas nós podemos entender o quê? Através do cuidado, através do zelo, através do próprio ciúme que você tem do filho, né? Porque o ciúme em si, ele não é ruim. O problema, assim, o ciúme, zelo é bom. Agora, o ciúme doentio, ele acaba qualquer relacionamento. Mas Deus, pelas nossas vidas, ele tem esse zelo de pai. Então aqui, uma da imagem que ele usa para tentar descrever o relacionamento da igreja com Cristo, ele fala o quê? A noiva de Cristo. Um dos maiores símbolos, uma das maiores imagens bíblicas que existe nas Sagradas Escrituras acerca da igreja é a visão bíblica de uma noiva. Vamos lá. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo, né? A imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. A igreja é descrita como uma virgem pura. É uma figura da igreja como uma noiva trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Por que a igreja ela é comparada como noiva?
Alguém pode dizer, pode dar uma pincelada, além disso que já está aqui? Por que ela é tida como noiva? Por que ela é usada esse símbolo? Vamos lá, vamos tentar facilitar aqui. Como é que são os noivados hoje? Os noivados hoje é o seguinte, as pessoas começam a namorar, eu quero ficar noivo, tal, colocam uma aliança, mas já tem uma aproximação física, carnal, claro, que não pode, né, passar a carruagem na frente dos bois, mas o pessoal está um pouco mais próximo. Mas antigamente, como é que era um noivado? Como é que era a imagem de uma noiva e de um noivo? O noivo ia até a casa da noiva, muitas das vezes oferecia um dote, né, dava um penhor, prometia em casamento, ele voltava para a terra dele, e depois de um tempo, ele voltava na casa dessa noiva, né, para poder casar com ela. Tanto que essa figura, ela é muito bem ilustrada lá em Mateus 25, que fala das 10 virgens, que fala o quê? Da preparação para o casamento. Os irmãos devem conhecer bem essa leitura bíblica, vai ver como é que é aquela preparação, as virgens com as lâmpadas, o caminho preparado, para que o noivo venha adentrar. Por que a noiva, ela é tida como o maior símbolo da igreja? Porque Jesus, ele veio na terra, na casa da noiva, ele escolheu alguém para poder pagar um penhor por ela. Qual foi o penhor? A morte de cruz, o seu sangue derramado. E ele deixou um penhor. Qual é o penhor? O Espírito Santo. Ele falou, eu vou voltar para a minha terra, mas em breve eu voltarei para poder buscar vocês e casar contigo. É por isso que a noiva é o maior símbolo representativo da igreja. Por quê? Jesus, ele veio, nos escolheu. Porque naquela época não era a noiva que escolhia o noivo, era o noivo que escolhia a noiva, né? Ele olhava e deixava o penhor, mas tem um porém. Se a noiva perdesse o penhor, ela poderia ser descartada e ele poderia se casar com outra. O nosso penhor é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos ensina a não entristecer o Espírito Santo. Você sabe por que a Bíblia fala para você não entristecer o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é apenas um poder. Não, ele é uma pessoa da Trindade. Segundo, ele se entristece. Claro que ele não fica magoadinho como o ser humano fica, né? Tem gente que fica triste, fica magoadinho. Não, o Espírito Santo, ele fica triste, mas é uma tristeza por causa do quê? Do nosso pecado, às vezes por causa da blasfêmia. Por que a Bíblia, ela dá algumas nuances acerca do Espírito Santo? Não entristeçais o Espírito Santo. Será perdoado o pecado contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo? Não, a questão da blasfêmia. Eu já vi várias interpretações acerca disso. Mas por que a Bíblia sempre enfatiza essa questão de não entristeça o Espírito Santo, não blasfema contra o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque ele é o único que pode te convencer do pecado e te aproximar de Deus novamente. Porque quando você pega contra o Pai, você pega contra o Filho, você tem o Espírito Santo para dizer, meu filho, você está errado. Ele tenta te convencer para tentar te trazer de volta. Aí a partir do momento que você entristece, a partir do momento que você deixa ele de lado, quem é que vai te convencer de alguma coisa? Quem é que vai te convencer de alguma coisa? Exemplo, vamos dizer aqui, eu tenho o pastor Isaías. O pastor Isaías é meu conselheiro. Vou tentar aqui usar coisa para tentar facilitar, né? Ele é meu conselheiro, é aquele cara que puxa a minha orelha. Fala, você está errado, a direção é essa. Porque tem gente que pensa que é amigo, que é aquele que fala tudo que a gente quer ouvir. Não, amigo é aquele, meu amigo, que vai te dar tapão, vai te dar no pé do ouvido, vai te chamar a atenção, vai falar a verdade na sua cara, mas não é para o seu mal, é para te colocar no caminho certo. Vamos dizer que ele é meu conselheiro, né? Aí eu me afastei de repente da Jennifer, né? Não estou falando como esposa, como pessoa, e de outras pessoas. A única pessoa que eu tenho para tentar me convencer do meu erro, que está próxima de mim, é ele. Mas a partir do momento que eu começo a entristecer ele, a partir do momento que eu começo a me afastar dele, quem é que vai me convencer de alguma coisa? Ninguém. E o homem, ele já está com a sua mente cauterizada no pecado. O homem não tem condições nenhuma de se arrepender por si só. É por isso que a Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou. Primeiro, o homem não tem capacidade de se converter sozinho.
O homem não tem capacidade de mudar a sua vida espiritual sozinho. É necessário um ato de bondade de Deus para que nós possamos andar no caminho. Por isso o quê? O Espírito Santo é o penhor, que vai nos preparando, vai nos ajudando, vai nos incentivando para poder nos preparar para o momento em que o noivo vai voltar e vai vir nos buscar para o casamento, né? Aí o que acontece? Vai vir um arrebatamento e nós vamos para onde? Para as bodas do Cordeiro, que aí será o quê? O casamento oficial do noivo e da noiva. Então, irmãos, hoje a maior figura da igreja em questão de relacionamento se enquadra a noiva, porque nós temos uma aliança, um penhor, aguardando o noivo voltar para nos buscar para o casamento. Segunda coisa, né? Outra coisa que fala aqui, ser virgem pura, imaculada, ou seja, não deixa ser tocada por ninguém, né? Que a partir do momento que você tem um relacionamento, um noivado, você não aceita flerte com outra pessoa, você não aceita se relacionar com outra pessoa, não, porque você tem um compromisso. Eu lembro quando eu estava para casar, pastor Isaías, eu lembro da minha esposa, nós éramos muito novos, ela tinha 16 anos quando a gente ficou noivo, 2 crianças, eu tinha 22, mas quando a gente ficou noivo, uma coisa que eu percebi, sabe o que ela estava fazendo? Ela começou a se desfazer das coisas de vida de solteiro e começou a adquirir coisas de pessoa que ia se casar. A vida do cristão é assim. A partir do momento que eu me torno noiva de Cristo, eu tenho que abandonar a minha vida passada. E tenho que buscar coisas de pessoas que pensam numa vida futura com o esposo. Então, assim, tem gente que não quer deixar a vida antiga. Tem gente que não quer deixar a vida passada, né? Não, eu estou me preparando para casar, mas essas coisas aqui eu preciso manter. Eu lembro que ela vendia as coisas dela de solteira para tentar juntar dinheiro para poder comprar coisas para quando fosse casar. A nossa vida é assim, deixando umas coisas que ficaram para trás, que passaram. O que eu faço? Eu sigo para o alvo. Então a noiva, ela deve esquecer as coisas que passaram e seguir para o alvo, né? Deixar a vida antiga, deixar as vontades antigas, os desejos antigos e andar para o alvo, né? E isso vai dizer o quê? Renúncia, dizer não, né? Dizer tantas coisas para o mundo para que você possa prosseguir em meio à jornada. Teve um pregador que uma vez ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, tem pessoas que estão aliançadas com Deus, tem uma aliança na mão e com o diabo e com o mundo ela tem na outra. Ou seja, ela é noiva de uma, mas está flertando com o mundo. Então assim, nós temos que ser pessoas que temos a pureza na nossa vida. Então o relacionamento é esse. Enquanto Cristo não vem, guarda o penhor. Tenha um bom relacionamento com o Espírito Santo, porque em breve ele virá para poder nos buscar. Segunda imagem, a esposa de Cristo. Aqui já é algo mais avançado. Aí você vai dizer, peraí pastor, mas o senhor acabou de dizer que nós ainda somos noiva, nós não somos esposa, né? Mas como estou dizendo, é apenas uma figura para tentar explicar algumas verdades acerca do relacionamento, né? Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Pergunta, qual foi a maior prova de amor de Cristo para com a igreja? Vamos lá. A cruz, a morte, não é isso? Ou seja, ele provou o amor dele pela igreja com um amor o quê? Sacrificial. Aquele amor, né, eros, aquele amor de relacionamento entre o marido e a mulher, aquela coisa do corpo, da química, isso não é nada perante o amor sacrificial. Qual é a figura que Paulo está usando para tentar explicar o relacionamento de Cristo e a igreja? Aqui ele usa uma coisa de esposa, por quê? Porque quando você casa, você se torna o quê? Um, não é verdade? Uma só carne. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, olha, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir à sua esposa. Se tornarão ambos uma só carne. Por que a igreja? Ela é representada como esposa de Cristo, porque a partir do momento em que você o aceita, que você o reconhece, você se torna
um com Ele. Ou seja, você tem os sentimentos dele, e Ele tem e entende as suas dores. Um exemplo, por que Cristo, Ele é reconhecido como o supremo, o sumo sacerdote? Porque Ele é capaz de entender as nossas dores, porque Ele vivenciou a humanidade aqui na terra. Um exemplo, quando você faz a união com Cristo, você passa a sentir os sentimentos dele, você passa a ter as ideias dele. Exemplo, quando você casa, vamos lá, um namoro. O namoro é aquela maravilha, não é verdade? Vai ali, dá um beijinho, despede, vai cada um para a sua casa. Você começa a conhecer a pessoa a partir do momento que você começa a morar na mesma casa. Por quê? Manias, jeitos, gestos, tanta coisa. No começo a convivência é difícil. Eu costumo dizer uma coisa, que o casamento ele fica melhor com o passar dos anos. Por quê? Você passa a entender melhor a cabeça da pessoa. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo, eu te conheço. Ela fala, como você fala que me conhece? Eu falo, eu te conheço, eu sou esposa, casado contigo há 17 anos. Por quê? Você conhece realmente a pessoa. E quando Paulo usa o exemplo de esposa, ele está dizendo o seguinte: quanto mais você se une a Cristo, mais você conhece Ele. Mais você conhece os pensamentos dele, as vontades dele, o jeito dele, ele também conhece você. E o que acontece? Vocês vão tentando chegar num denominador comum para que possa existir uma comunhão. Não é verdade? Uma comunhão. E o casamento ele é muito importante. E Jesus e Paulo ele dá uma ideia, é o seguinte, que ele fala, olha, às vezes, irmãos, nós temos um grande problema, porque às vezes quando nós estamos ensinando essa questão de marido e mulher, casamento, às vezes as pessoas, eu não sei se é por uma visão um pouco mais patriarcal, mas às vezes passa do limite, de usar aquela ideia de a esposa deve ser submissa ao seu marido, né? E a gente bate muito nessa tecla. A submissão, ela não é escravidão. A submissão é o quê? Aquela que apoia a missão de alguém. E muita gente bate sobre isso. Porém, a figura do esposo em relação à esposa é muito mais latente, mais forte, que fala o seguinte, olha, o esposo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Através da morte. Sabe o que Paulo está ensinando para os esposos? Se necessário for morrer pela sua esposa, morra. É bíblico isso. Estou falando que é para se matar não, pelo amor de Deus, gente. Ele está dizendo o seguinte, o marido, ele deve dar a vida pela esposa, deve cuidar, se sacrificar. É por isso que o homem tem o papel de mantenedor, líder da casa. Não é para poder ser o machão, o que manda. Tem gente que entende tudo deturpado. Ele acha que ser líder é mandar em todo mundo, é do jeito dele, é da força. Não, calma, é uma equipe, né? O homem é o líder, ele administra, mas se necessário for dar vida, e a esposa é aquela que vem o quê? Apoiar a missão que Deus entregou para ele. Então o que acontece? A figura central é o seguinte, Jesus ele deu a vida pela sua esposa para poder provar o seu amor. Então assim, isso aqui na verdade, pastores aí acostumados a dar palestra para casal, isso aqui dá pano para manga, para a gente tentar entender isso aqui. Mas como ele está usando apenas como uma figura de Cristo, o que acontece? Para tentar explicar o seguinte, você não precisa pedir Deus nada de importante, porque o mais importante Ele já te deu, que foi o amor na cruz, que te redimiu e te tornou agora pertencente à família dele. Então assim, a imagem de noiva é o quê? Alguém esperando o noivo voltar para poder buscar, para poder levar para casa. A imagem de esposa é o seguinte, de alguém que entregou a vida de forma sacrificial para poder provar o amor. Então nós devemos ser o quê? Obedientes, submissas, tentar entender o reino. Sabe uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro pastor e eu nunca esqueci? Ele falou comigo assim, ele falou, Anderson, uma das maiores qualidades de uma pessoa que tem uma vocação divina é a submissão. Ele falou, pessoas que não são submissas, elas não são vocacionadas, elas são atrevidas. Um vocacionado sempre será submisso. Submisso aos seus pastores, às suas lideranças. Gente, claro, nós lidamos com pessoas que falham, com pessoas que erram, mas nós temos que entender o poder investido nas lideranças espirituais. E aí, às vezes, nós vemos tantas pessoas insubmissas,
né? Cara, e a insubmissão, ela traz consequências terríveis sobre a vida de uma pessoa. Claro, isso aqui é assunto de outras lições bíblicas, de outros assuntos. Mas quando Cristo ele está dando essa questão de ideia de esposa, de questão de submissão, também fala do nosso relacionamento com Ele e também com as nossas lideranças. Porque as lideranças são as pessoas que Deus investiu de graça e poder para poder conduzir o quê? O seu rebanho. Terceiro, rebanho de Deus. Mais uma coisa para tentar explicar essa questão de relacionamento. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. Por que a igreja ela é tida no relacionamento entre pastor e ovelha? Porque naquela época era muito comum. Hoje até tem. Desculpa, porque eu esqueço do slide, eu me empolgo, vou embora, né? É muita coisa, né, para poder ficar aqui, né? Obrigado, meu amor. Você está vendo? A adjuntora está me auxiliando, né? Então, pessoal, o que acontece? Era muito comum a questão do relacionamento pastor-ovelha. Hoje até tem pessoas que cuidam de ovelhas, mas naquela época era muito comum. É por isso que ele está usando o quê? Essa figura. Primeira coisa, por que é tido essa figura de ovelha acerca da igreja com o relacionamento com o pastor? Eu até anotei. Primeiro, a sobrevivência da ovelha depende do cuidado do pastor. Ovelha não sobrevive sozinha. Ovelha, até para conseguir alimento, ela tem dificuldade. Ela depende de tudo do seu pastor. É por isso que Jesus, ele está usando essa figura. Como é que uma pessoa, né, ela quer sobreviver, ela quer viver, ela quer fazer as coisas sem o cuidado de Deus sobre a sua vida? Por que ela precisa? Primeiro, ela tem visão limitada. A ovelha não enxerga muito longe. A visão dela é limitada. Segunda, a percepção de perigo é zero. Ovelha é inocente que só. Às vezes o lobo está rondando ali, está passando do lado e a bobinha está ali. Os verdes pastos, não está nem aí. Quem é que alerta? O pastor. Quem é que afugenta? O pastor. Quem é que vai tentar reunir o grupo da ovelha para tentar protegê-la? O pastor. Irmão, não se engane. Nós estamos numa desvantagem muito grande em relação ao mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual te vê. Você vê eles? Você vê o mundo espiritual? Apesar de que, cara, já fui em algumas igrejas que todo dia o pessoal vê o diabo, vê os demônios. Eu não quero ver esses negócios, não. Tem gente que todo dia vê. Eu não quero ver, né? Tem gente que tem visão do inferno. Calma, eu acredito que Deus pode revelar isso às pessoas, né? Mas nós estamos em desvantagem porque a todo momento eles estão te vendo, estão vendo os seus passos, estão te observando. Dizem que o diabo é o maior psicólogo que existe. Sabe por quê? Ele observa todos os seus passos e não tem nenhuma pressa de te derrubar. Se ele te derrubar no último dia da tua vida, ele obteve êxito. O diabo não tem pressa de te derrubar. Quanto mais você subir, ele fala, deixa ele subir, deixa ele chegar no último degrau. Quando ele chegar lá, eu derrubo ele. Por quê? A queda é pior. Então o que acontece? Nós estamos em desvantagem. E desvantagem, entenda, eu estou falando em questão de mundo físico e mundo espiritual. Qual é a nossa vantagem? Nós temos um protetor, que é Deus, o Espírito Santo, e Ele nos orienta, nos conduz, nos dá discernimento. Essa é a figura, o quê? Ovelha, pastor. Por quê? Eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, mas o Espírito Santo está me conduzindo, Ele está me alertando, Ele está me revelando, está me mostrando os perigos que estão ao meu redor. Por isso, irmãos, que é importante esse relacionamento espiritual, porque, olha, nós somos cercados ao nosso derredor, o diabo como um leão, tentando o quê? Nos estragar. E se você não tiver sensibilidade, vigilância, se você não tiver discernimento, você vai ser facilmente tragado. Às vezes eu vejo pessoas brincando, gente, eu não dou superpoder para o diabo, até porque ele não tem. Ele tem um poder limitado que Deus permite, mas não brinque com o mundo espiritual. Ele é mais real do que isso aqui, ó. Tá?
Porque tudo nasceu do espiritual. O físico veio do espiritual. O espiritual sempre existiu, né? Claro, os demônios não são eternos como Deus, mas eles existiam antes de nós. E depois o mundo, a criação, ela veio a existir. Então, vigilância, né? Você tem que ser simples e prudente, né? Como a serpente, ou seja, espiritualidade. É por isso que o crente tem que ter discernimento, né? Tem que ter um relacionamento com Deus e entender, conhecer, e tem que saber conhecer as vozes. Você sabia que existem 3 vozes que falam dentro de você? Aliás, 2 falam dentro de você e uma fora. A que fala dentro de você, quando você é cristão, é o Espírito Santo, você e o diabo fora, tentando sussurrar no seu ouvido, tentando entrar na sua mente e descer para o teu coração. Então, por isso que é necessário entender, será que é Deus que está falando? Será que eu estou pensando dessa forma? Ou será que é o diabo que está tentando colocar uma seta no meu coração? Por isso que esse relacionamento de ovelha e pastor é importante, porque ele nos protege, ele nos guia, ele nos dá alimento, ele nos revela o perigo, né, e mostra o caminho em que nós devemos seguir. Qual era a melhor forma da ovelha se proteger? Todas elas juntinhas, né? Aí quando uma ovelha sai, abre brecha. É por isso que nós temos que andar o quê? Em unidade, falar a mesma língua, falar as mesmas coisas, é uma coisa que Paulo ensina na igreja de Coríntios, sempre todos falarem da mesma forma. Irmãos, nós temos diferenças, e cada um falar o que pensa aqui, você vai ver, minha mente é diferente demais, mas nós temos que usar aquilo que nos une e sempre ser maior do que as nossas diferenças. O que nos une? Eu quero ir para o céu. O meu Senhor é Cristo, eu preciso te amar, e nós temos que andar unidos em comunhão com Deus. Então assim, é o que? Andar juntinho como ovelha. Então aqui, essas são as imagens que descrevem relacionamento: noiva, esposa e rebanho. Deu para entender, pessoal? Alguém quer falar alguma colocação? Às vezes eu falo muito, eu me empolgo, vou embora. Às vezes o pessoal quer falar. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode levantar o braço, falar. É até que horas a aula? 10 para as 11, né? Só para me ater aqui. Vamos lá. Imagens que descrevem função, né? Nós falamos de relacionamento, né? Agora vamos falar sobre função. Temos aqui geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. O que é uma geração eleita? Vamos lá, gente, vou facilitar. O que é uma pessoa eleita? O que é uma pessoa eleita? Uma pessoa escolhida. Exemplo, nós vamos ter agora eleição, acho que para vereador, né, prefeito, não é verdade? Eles buscam o quê? Eleição, aprovação. Quanto maior voto, maior é o número de votos, maior é o número de pessoas que aprovam ele para ele poder ser o quê? Eleito. Quando a Bíblia diz que nós somos geração eleita, ele está dizendo o seguinte: vocês foram escolhidos. Mas o engraçado, sabe qual é? É que nós fomos eleitos com apenas um voto. O voto de Cristo. Obrigado, amor. Quer ir passando para mim? Me ajuda aí. Fica mais fácil, que às vezes eu vou falando aqui, eu esqueço, né? Nós fomos eleitos com apenas um voto. O voto de Cristo, né? Sabe o que ele está dizendo? Vocês não dependem da aprovação humana. Vocês não dependem da aprovação de nada. Por quê? Porque vocês foram eleitos com o voto mais importante que vocês poderiam ter: Cristo. Exemplo, a igreja, amor, acho que passou muito aí, ó. Tem que voltar um pouquinho. Tem que voltar só um pouquinho só. Vamos lá. Aí, passa aí. Pronto. Ou seja, você foi eleito com apenas um voto. O que acontece? Hoje em dia a política se levanta contra a igreja, né? Os movimentos ecumênicos se levantam contra a verdadeira igreja de Cristo, tudo se levanta contra a igreja, até a sociedade está se levantando contra a igreja, né? Mas isso não importa, o que importa é que nós temos a aprovação e fomos eleitos por Deus. Sabe o que é isso? Você pode ter um passado terrível, você pode ter um passado sujo, mas a partir do momento que Cristo te comprou, Ele te elegeu, não importa mais nada. Você é eleito, você é escolhido. E isso é uma coisa que deve causar o quê? Orgulho em você. Não de ser orgulhoso, soberbo, mas orgulho o quê? Felicidade. Eu fui escolhido por Deus, eu fui eleito por Deus. Tem uma palavra na Bíblia que fala predestinado. Isso aqui a gente tem que tomar um cuidado,
Porque às vezes as pessoas elas saem da base e às vezes extrapolam, vai para a questão um pouco mais teológica, dizer, Deus já escolheu alguns para salvação, outros para perdição, nós temos que tomar maior cuidado com isso. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: um dia nós não queríamos Deus, mas Ele nos quis, e de uma forma sobrenatural Ele nos purificou, nos santificou, nos escolheu, e hoje nós estamos aqui porque nós somos a geração eleita dEle. Irmãos, existem algumas coisas que acontecem na vida que só a eternidade vai explicar. Deixa eu te dar um exemplo meu. Eu não gostava de igreja, não gostava de conversar com o crente. Eu ia ver no culto para ver alguma menina, paquerar, mas quando começava a pregação, eu tinha pavor. Um dia, Jesus me encontrou dentro de um quarto. E ali eu comecei a chorar e comecei a pedir misericórdia e perdão por tudo, por não ter reconhecido Ele como Deus. E a partir daquele momento eu passei a amá-lo, passei a segui-lo e passei a amar coisas que eu detestava, que era Cristo, a sua igreja, e depois eu me tornei um pregador, uma coisa que eu fugia, ou seja, eu não queria, mas Ele me quis. São coisas que só a eternidade vai explicar. Claro que só vai para o céu quem permanecer firme até o fim. Então é aquela coisa, salvo uma vez, salvo para sempre. A pessoa pensa, não, vou avacalhar a vida, vou viver minha vida, porque tem umas heresias aí que diz o seguinte, não, o corpo você pode desgastar, fazer o que quer, porque o corpo não presta para nada, Jesus só quer a sua alma. Mentira! Ele quer que você santifique corpo, alma e espírito. Então, irmãos, nós somos geração eleita. E se um político ele tem que representar o povo que elegeu, ele imagina nós, temos que representar Deus que nos elegeu com um voto só. Então, você é geração eleita. Você é geração eleita. Sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Antigamente, tem a figura da tribo dos levitas, da família de Arão, que era o pessoal que se achegava a Deus em oração, que levava o povo em oração, que apresentava, ou seja, aquele que oferecia sacrifício. Hoje você não precisa de intermediário, você mesmo pode entrar na presença de Deus e sentir a graça dele sobre você. Você mesmo pode dobrar o seu joelho e falar com Deus. Você não precisa de amuleto, você não precisa de imagens, você não precisa disso. Basta, tira o microfone, porque hoje em dia tudo dá problema, né? Basta você dobrar o seu joelho, você tem livre acesso a Ele. Você tem livre acesso a Ele. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou tão longe de Deus. Você sabe qual é a distância entre você e Deus? A distância de uma oração. Quando você ora com sinceridade, tudo muda. Quando você ora com sinceridade, as coisas modificam. Por que você é sacerdócio real? Se você agora quiser dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus, você pode pedir. Se você pedir a Deus para Ele alegrar o seu coração, você pode pedir, Ele vai te alegrar. Não é verdade? Ou seja, você é um sacerdócio real, você não precisa de intermediários. Claro, você precisa de líderes, entenda? É aqui que tem confusão. Deixa eu tentar explicar aqui se dá tempo. Aí tem gente que pensa assim, eu sou sacerdócio real, eu tenho acesso a Deus, eu não preciso de liderança na minha vida. Aí que ele erra. Não é porque que você tem acesso a Deus que você não precisa de alguém para te direcionar. Deus colocou líderes para direcionar rebanhos. Entendeu? Você tem livre acesso? Tem, mas você precisa entender que você precisa ser o quê? Direcionado. Vamos lá, nação santa. Não precisa nem dizer muita coisa. Ou seja, quando fala assim, santo de Deus, nós somos chamados muito de santos na Bíblia, né? Mas não é aquele santo que vira madeira e o pessoal... Não é isso. É porque nós recebemos a santificação de Deus na nossa vida. Tem gente que faz confusão entre justificação e santificação. A justificação é automática. A partir do momento que você aceita Cristo de coração, confessa seus pecados, você automaticamente você é justificado. O que é isso? Você tinha uma cédula contra você. Você tinha uma condenação contra você. Isso é tirado e você é reconhecido como justo. Agora a santificação ela é progressiva. É dia a dia.
cada dia mais você vai se tornando mais santo, ou seja, você vai se lavando, você vai se purificando. Tem gente que se acha aquele santão, mais santo. Gente, eu tenho medo desse pessoal que se acha mais santo que todo mundo, que olha para você. Eu lembro, assim, é aquela fase de jovem, né? Eu lembro que antigamente eu chegava na igreja, eu tinha medo de uns irmãos, aqueles irmãos que olham para você assim, ó, aquele olhar de julgamento, já estou te julgando, e já vai ali, já começa a te julgar, e já começa a falar um monte de coisa para você, achando mais santo que todo mundo. Pastor Zé Carlos de Lima, ele diz uma coisa: torneira que aperta muito tem vazamento. Torneira que... Já viu aquelas torneiras que você tem que arrochar? Porque se você fizer o normal, ela tem vazamento? Ele falou, esse pessoal que arrota a santidade demais se acha melhor que todo mundo, é porque tem vazamento, ele está tentando esconder. Então, assim, nós temos que ser como sal, nem de mais, nem de menos. Temos que ser o quê? Temperado, viver uma vida digna, viver uma vida de santidade. Irmãos, nós somos carnes, nós iremos pecar por palavras, por pensamentos, muitas vezes por atitudes, mas o que nos diferencia é a mudança de rota. Poxa, eu errei, eu preciso mudar a minha rota, me converter e voltar para o caminho da santificação novamente. É não deitar na lama e rolar como um porco. Então, gente, nós somos nação santa por quê? Porque as pessoas veem a santidade de Deus sobre a nossa vida. Povo adquirido. O que é uma coisa adquirida, gente? O que é uma coisa adquirida? Algo comprado. Você foi comprado. Tem gente que fala, eu não me vendo. Meu irmão, você não se vende, mas alguém te comprou. Uma vez eu brinquei com os meninos, gurizada, né? Eu brinquei com eles. Falei, deixa eu fazer uma pergunta, vocês gostam de futebol, né? Eles gostam. Falei, qual é o jogador mais caro do mundo? Aí um falou, é o Messi, Cristiano Ronaldo, vale 1 bilhão, não sei o quê. Eu falei, você sabia que você é mais caro que eles? Como assim? Eu falei, eles foram comprados com dinheiro. Ouro e prata, você foi comprado com sangue. O sangue de um cordeiro imaculado. Tanto que Pedro fala, vocês não foram comprados com ouro, prata, vocês foram comprados com sangue. Sangue de Cristo. Um sangue sem pecado, um sangue imaculado. Ou seja, irmão, você foi comprado por alguém. E sabe qual é interessante? Você foi comprado no mercado de escravos. Ninguém queria você. Ninguém me queria. Eu acho engraçado, eu prefiro achar engraçado do pessoal que às vezes se acha demais, cara, quer se achar melhor que todo mundo. Todos nós estávamos no mesmo pecado. Jesus foi lá no lixão, lá no monturo, ninguém queria comprar, ele falou, eu compro, e o valor que eu dou é valor de sangue. Você sabe por que Jesus ele deu um lance que ninguém podia dar? Vamos usar aqui uma coisa. Vamos fazer de conta que o Anderson valia R$1 furado. Lá no mercado, lá no Mercadão, lá no Mundão. Isso aí vale R$1, vale nada. Jesus poderia falar, eu dou R$2. Pô, está vendido, é seu. Mas ele disse, não, eu dou preço de sangue. Do meu sangue. Por que ele faz isso? Porque ninguém poderia dar um lance maior do que o dele. Como é que é um leilão? Dou 2.000, dou-lhe uma, dou 3.000. Ele não quer leilão, ele falou, o meu lance é o maior de todos. Ninguém tem a capacidade de pagar o valor que eu paguei. Você foi comprado, meu irmão. Você foi comprado. E sabe qual é lindo? Pedro ele usa uma palavra que eu acho extraordinária. Essa questão de compra, ele usa uma palavra grega chamada exagorazo. Exagorazo. Sabe o que significa exagorazo? Comprado e retirado do mercado. Sabe por quê? Tem gente que negocia, compra para vender, para oferir lucro. Jesus falou, eu te comprei e te tirei do mercado, você não está mais à venda. Você não está mais à venda, você é meu, você é exclusivo. Por isso que diz também que nós somos povo exclusivo, ou seja, só dele. Irmãos, pelo amor de Deus. É por isso que você deve seguir apenas Cristo. Primeiro, porque você foi comprado, você não está mais à venda, você foi tirado do mercado e você é exclusivamente dele. Exclusivamente dele. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função diante do Senhor. Hoje eu entendo um pouquinho disso. Exemplo, eu sou, pode passar a mão, um slide. Eu sou militar. E militar
é exclusivo. Eu posso ser acionado a qualquer hora. Eu estou aqui dando aula, meu telefone pode tocar e falar, ó, tem que fazer um velório, tem que fazer... Eu posso ser acionado 24 horas. Ser exclusivo de Deus é estar disponível para Ele a qualquer momento. Não apenas no domingo. Não apenas na escola dominical, não apenas na quarta. Não, você tem que estar exclusivo para Ele a qualquer momento. A qualquer momento. Vamos andar aqui um pouquinho só para a gente poder ganhar. Vamos lá, o corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Por que é usado como corpo? Né? Corpo, ele cresce o quê? De forma natural. Como é que é um corpo? Né? Como é que a pessoa nasce? Bebezinha. O que acontece? O crescimento é o quê? Gradual. Natural. Não existe crescimento artificial. Hoje em dia, eu estava vendo um negócio, eu achei aquilo bizarro. Agora tem uma cirurgia para poder crescer, né? 10 centímetros, 15, vocês viram isso daí? A reabilitação é horrível. Por quê? Porque as pessoas querem tentar colocar um côvado na altura, querem tentar aumentar alguma coisa. Gente, deixa eu te falar uma coisa, tudo que foge da naturalidade é bizarrice. É bizarrice. As pessoas estão tentando vencer o ciclo natural da vida. As pessoas estão tentando ultrapassar. Entendeu? Corpo cresce naturalmente, igreja cresce naturalmente, o crente cresce naturalmente, o obreiro cresce naturalmente. Não existe pular etapas. Eu lembro que na igreja do Rio de Janeiro tinha um irmão, ele era auxiliar, e ele queria ser consagrado. Esse pessoal que tem essa gana para ser consagrado e não espera em Deus é um perigo. Porque se ele não for consagrado aqui, ele vai para outra igreja ser consagrado e depois ele volta. Olha, fui consagrado. Aí teve um irmão que ele saiu auxiliar, um mês depois voltou presbítero. Tudo bem. O pastor falou, não, você tem que ficar em teste. Aí o cara, não, agora eu fui lá, fui ungido, agora falou que eu sou profeta, eu vou pregar. Teve um irmão lá, tadinho, por inocência, deu oportunidade para ir pregar. Aí ele foi pregar sobre Isaías 6, sobre os serafins, as asas dos anjos. Só sei que o irmão começou a pregar sobre os serafins, as asas dos anjos, ele falou que o tamanho das asas do serafim era o tamanho do comprimento da saia das irmãs. É aquele pessoal que ele quer crescer de qualquer forma. Ele não quer deixar o negócio natural. Gente, ninguém te consagra para ser. Você é consagrado porque você já é. É apenas reconhecido por uma coisa que as pessoas já veem em você. E outra coisa, você não precisa de cargo para ser usado. Você pode ser um membro e você pode ser usado de uma forma extraordinária. O cargo ele serve para você ter acesso a algumas funções. Entendeu? Você sabe quem foi o primeiro mártir? Um dos homens mais usados na Bíblia, com sabedoria, que era uma coisa admirável, está na Bíblia, era um diácono, Estevão. Ou seja, independente da sua função, você pode ser extremamente usado. Qual é o grande problema? Pessoas erradas em posições erradas. Por isso que a Bíblia fala de corpo. Imagina o pé no lugar da mão. Imagina a orelha no lugar do nariz. Um dia eu cheguei numa loja de sapato, eu calço 43, 44, né? Lá no Amazonas. O cara, rapaz, teu pé é grande. Eu falei, cara, imagina se eu calçasse 36 desse tamanho, eu não ia parar em pé. Né? Ou seja, o corpo ele é proporcional. Né? Claro que uma pessoa mais alta ela vai ter um pé maior, porque senão não equilibra. Né? Ele ficou até rindo para a minha cara. A mesma coisa é o corpo de Cristo. O tamanho que Deus te dá é proporcional ao corpo, à necessidade do corpo. Vai ter pessoas que vão ser excelentes diáconos, vão ser presbíteros, vão ser melhores ainda. Vão ser pastores, vão ser melhores ainda. Mas tem pessoas que, se você tirar de onde ela está,
Você vai estragar um bom diácono, você vai estragar um bom presbítero, você vai estragar um bom evangelista. Deixa eu te falar um negócio aqui. Arão era um excelente segundo de Moisés. O dia que ele virou primeiro, você sabe o que aconteceu com o povo, né? O que aconteceu com o povo? Bezerro, corrompeu, se perdeu. Tem gente que, meu amigo, para ser segundo, para ser terceiro, o cara vai ser, mas se um dia ele sair da... Cara, e não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. A igreja precisa de diáconos, precisa de diáconos bons. Diáconos bons. Precisa de presbítero, presbíteros bons, que saibam ensinar. Precisa de pastores bons que saibam liderar. Mas quem faz isso não é o homem, é Deus que vai dando o crescimento conforme a necessidade do corpo. Um exemplo, se eu perco uma mão, o corpo vai continuar vivo? E a mão? Não. Não existe membro vivo fora do corpo. Não preciso ir na igreja, não preciso comungar, não preciso participar da Santa Ceia, Cristo em casa, o que importa é que eu sou a igreja de Cristo. Meu amigo, você fora do corpo, você vai morrer. Você vai morrer. O corpo vai prosseguir sem você. Ele vai sentir a sua falta. Quando você perde alguma coisa, você vai sentir falta, você vai sentir dor. Uma vez eu estava lendo, sobre pessoas que fazem amputação, que mesmo após a amputação, durante alguns meses, a pessoa ainda sente, né, a perna, o braço. Por quê? Porque era tão importante para ele. O corpo ele vai sentir a falta de algo que foi amputado, mas o corpo vai continuar vivo. Entendeu? O corpo precisa de nós para que nós possamos ter um funcionamento pleno nas funções. Mas o corpo ele consegue prosseguir sem um membro, mas o membro não consegue prosseguir sem um corpo. Por isso que é importante que congregar, ter um pastor, ter uma liderança, né? Estar presente com os irmãos, porque nós somos o quê? Um organismo vivo. E como é que você cresce? Participando do corpo, sendo do corpo. O corpo ele cresce naturalmente. Se o corpo está crescendo, os membros vão começar a crescer. Os membros vão começar a crescer. Né? Esses dias eu fui visitar a igreja de um amigo, tadinho, ele estava desesperado, foi até lá no Rio, né? Era um domingo, rapaz, ele ficou desesperado, por quê? Porque teve um casamento, marcaram um casamento no domingo, e os músicos, os cantores da igreja sumiram, ninguém avisou ele que não ia no culto. Ele chegou no culto, não tinha ninguém para cantar, ninguém para tocar, ninguém. Ele ficou desesperado. Por que ele ficou desesperado? Ele falou, irmãos, como eu queria saber tocar um violão, eu não sei. Como eu queria saber cantar, eu só sei pregar. Naquele momento, assim, ele reconheceu a importância dos outros membros, né? E ele viu que ele não podia substituí-lo, e ele sofreu. Mas é um excelente pregador. Ele falou, irmão, já que eu não sei tocar e pregar, então vou fazer o que eu sei fazer, vou pregar. E pregou 1 hora, com uma baita de uma mensagem. É tipo assim, é cada um o seu lugar. Cada um tem a sua importância. E quando ele falha, o corpo sente. Então, por isso que dentro das funções, o corpo é uma das maiores figuras que existe, né, nessa questão da função. Deixa eu correr aqui, senão eu não vou conseguir terminar. Vamos lá. Imagens que descrevem a habitação. Passa aí para mim, amor, por favor. Está contigo aí? Isso, mais uma, vamos lá. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, né? Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Cada cristão é um templo do Espírito Santo. Ou seja, aqui é um templo consagrado a Deus. Entendeu? Um lugar onde Deus se manifesta, mas Deus só se manifesta aqui por quê? Porque nós estamos aqui. Entendeu? É isso aí, porque nós estamos aqui. Aqui é um templo físico. Mas quem é a igreja? Somos nós. Você pode se reunir numa garagem, você pode se reunir numa casa. Claro, é importante ter um templo, até para a comunidade ter uma ideia, né, da importância. É importante ter isso aqui, essa comunhão, esse lugar para a gente se reunir, né? Mas Deus se manifesta onde você está. Porque você é santuário de Deus. Deus mora dentro de... Irmãos, já parou para pensar nisso? Um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, que criou tudo isso, Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de mim.
Você já parou para pensar nisso? Ele mora dentro de você. E é por isso que você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar da sua habitação. Eu até peguei aqui, olha só. Corpo como santuário. Quando você se prostitui, você se destrói. E tem um versículo, cara, que eu acho muito forte. 1 Coríntios 3,17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por que você tem que cuidar do seu corpo? Porque você é santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Você precisa se cuidar. Irmãos, quando eu falo questão de se cuidar, eu não falo apenas de questão de se prostituir, não, é de se cuidar mesmo. Cuidar disso aqui, do seu corpo. Isso aqui é santuário. Você precisa se cuidar. Tem um versículo na Bíblia que nós usamos muito quando um cristão morre, que é preciosa aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Você sabia que a tradução original dele é cara para Deus é a morte dos seus santos? Sabe o que esse texto está dizendo? Para Deus é precioso porque vai para o céu, mas também é duro, porque eu e você, claro, existe propósito, tempo, um monte de coisa aqui na terra, mas se eu me cuidasse melhor, eu poderia viver melhor e fazer melhor para Deus. Viver mais tempo. Porque a santificação não é apenas na sua alma e no seu espírito, também deve ser no seu corpo. Cuide do seu santuário. Se alimente melhor. Cuide da sua saúde. Gente, eu não estou inventando, não. Está na Bíblia. Tem gente que fala que destruição, não é tudo, gente, é tudo, é tudo, é tudo. Se cuide. Por quê? Porque Deus habita dentro dessa carne aqui, ó, que luta dia e dia para te afastar dele, mas ele dia a dia ele tenta te purificar e te santificar para que você esteja irrepreensível diante do Senhor. Deus mora dentro de você. Uma vez um irmão, ele estava na situação, um irmão crente, aí uma pessoa se endemoniou, aí ele falou assim, vou ligar para o pastor, você está ligando para mim para quê, rapaz? Deus mora dentro de você, rapaz, você não confia no Deus que mora dentro de você, não? Claro, tem gente que tem aquela confiança na liderança, claro, a gente entende isso, mas Deus, ele mora dentro de você, você é santuário dele. Vamos lá, vamos pular. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, ou seja, você é um lugar que Deus resolveu vir morar. Você é um lugar que Deus resolveu vir morar. Tem um texto na Bíblia, eu já estou indo para o fim, que eu gosto muito, é aquela passagem de Eliseu e a sunamita, né? Sunamita. Eliseu passava todo dia ali. Esporadicamente, ele fazia visitas, né? Fazia a visita e ia embora. E aquela mulher percebeu que toda vez que ele passava ali, era uma bênção, era maravilhoso. Ela teve uma ideia, vamos construir um lugar para ele ficar conosco? Construir um quarto? Eu até preguei uma mensagem sobre isso, o que ela fez? Antigamente, Eliseu só visitava. Agora ele era um morador. O que acontece? Ela pegou uma visita e transformou em habitação. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus vinha esporadicamente em algumas pessoas. Hoje não. A partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou, Ele nos purifica, nos santifica, nós nos tornamos habitação de Deus, casa de Deus. Deus está dentro de nós. Já parou a pensar nisso? Aonde está um crente, aonde está um verdadeiro cristão, ali está Deus. Ele está dentro de você. Então, irmãos, esses símbolos aqui eu acho coisa fantástica, né? Coisas lindas. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui, mas é muito importante. Vamos aqui, o privilégio de ser igreja, para a gente encerrar. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus, e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Semana passada o irmão Nelson falou uma coisa que eu até anotei, né? Você não entra para a igreja por adesão, é por conversão, né? Hoje em dia está uma moda, não, eu sou crente, eu vou na igreja.
Ele acha que ser igreja é aderir, estar na igreja ali. Não, você tem que se converter. Você tem que mudar a rota para poder fazer parte da igreja. E tudo isso é um privilégio para nós. A conclusão, irmãos, para que nós possamos encerrar, dentro do tempo, diz assim: nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhorar, cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, irmãos, que Deus possa vos abençoar poderosamente. Me desculpe, tá, por qualquer coisa. Estamos aqui à disposição dos irmãos para somar, para poder contribuir para o reino de Deus, e estamos à disposição, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vou entregar com 4 minutos de crédito, tá? Vamos lá, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor aqui.